Aí depois eu paro e vamos seguir aqui nosso andamento. Então, boa tarde, alunos, estudantes dos primeiros anos da tarde, do Estudo Carmela Dutra. Vamos seguir aqui nas nossas aulas online, né, com força total, ok? Depois talvez vai ser meio esquisito vocês voltarem, né? Já devem estar acostumados com as aulas online. Bora lá, pessoal, vamos seguir aqui. Aumentou aí para vocês, né? Pessoal, de maneira bem dinâmica, né, eu vou terminar essa questão que faltou, que eu revi a última aula, né? E eu não resolvi essa última questão aqui com vocês, sobre ligações, perfeito? Então, de maneira dinâmica, eu mesmo vou ler aqui e vou corrigir bem rapidamente. Bora lá. Tem uma questão da PUC Campinas. Os átomos de certo elemento químico metálico possuem, cada um, 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. Ok? A energia de ionização, pessoal, desse elemento está entre as mais baixas dos elementos da tabela periódica. Ao interagir com halogênio, esses átomos têm alterado o seu número de. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos entender o enunciado. E quando vocês vão resolver uma questão, né, de vestibular, de questões de atividades escolares, vocês precisam ler com muita atenção, né, o que o enunciado está nos trazendo, o que ele quer. Aí, a partir disso, do entendimento do enunciado, que a gente parte para as alternativas, perfeito? Então, o que ele quer saber aqui? Ó? Ele está dizendo que esse elemento químico, né, que tem 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, ele vai interagir com o halogênio. Lembre, o halogênio, pessoal, os elementos da família halogênio são os elementos da família 7A. Ok? Isso quer dizer o quê? Que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Que ele tem 7 elétrons para poder fazer ligação. Para ele buscar a estabilidade dele, ele precisa apenas de um. Então, ele tem que puxar elétron de algum elemento que ele for ligado para poder buscar a estabilidade e chegar a 8 elétrons. Regra do octeto. Perfeito? Nesse caso aqui, esse elemento, pessoal, ele está dizendo aqui, ó, a energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas. Isso eu posso supor o quê, pessoal? Que ele é lá, ou da família 1A, ou 2A, ou 3A, que são os elementos com energia de ionização bastante pequena. Certo? E, obviamente, eu também posso supor que esse elemento, que ele não diz quem é, pode ser lá da família 1A. Professor, como é que o senhor sabe tudo isso aí? Por quê? Porque eu sei que é um halogênio. Se é halogênio, é a família 7A. E 7A, geralmente, vai se ligar a elementos da família 1A. Por quê? Porque ele precisa ganhar um e os elementos da família 1A precisam perder um. Tranquilo? Então, vamos lá para as alternativas. A. Aqui, ó, esses átomos têm alterado seu número de prótons? É evidente que não. O próton não muda. Então, você já descarta próton. Por quê? Porque não há alteração nesse sentido aqui. Ligações iônicas, pessoal, não há alteração de número de prótons, tá? Então, você já descarta essa. Aí, vamos lá. Elétrons, transformando-se em ânions. Vamos lá. Essa aqui pode estar certa? Sim. Você já sabe a resposta correta, mas se não tivesse, a gente tem que entender por que essa aqui está certa, tá? Então, vamos lá. Opa, alguém chamou? Não? Vamos seguir, então. Elétrons, transformando-se em ânions. Pessoal, fala aqui, alterado o número de elétrons, está certo, vai alterar esse número de elétrons, mas vai transformar em ânion? Sim ou não? Ânion é o quê, pessoal? Íon negativo, cátion, íon positivo. Certo? Então, nesse caso, esse elemento aqui perdeu ou ganhou? Se ligando ao halogênio, vamos lá, pergunta para vocês. Se ligando ao halogênio, família 7A, mais forte, energia de ionização mais forte. Se ligando a esse elemento que está citando aqui, com energia de ionização mais baixa, ele perde ou ganha elétrons? Vamos lá. Eu sempre dou exemplo lá da Severina, da Chica, sei lá, pra vocês entenderem sobre a separação. Quando perde peso, fica como? Positivo. Quando ganha peso? Negativo. Negativo, exatamente. Se você não lembrar dessa situação, lembra desse exemplo besta, lá da traição também, tá? E da separação. Separou do traste, ficou como? Perdeu. Positivo. Ganhou um chifre. Ficou como? Triste. Negativo. Fechou. Esses exemplos vocês vão conseguir lembrar. Pelo menos eu acho, né? Então, nesse caso aqui, pessoal,
alterando o seu número de elétrons, sim. Transformando-se em ânions? Não. Porque nesse caso aqui, pessoal, ele perdeu, ele se ligou a um elemento muito mais forte, que é um halogênio. Então, ele perdeu, então ele criou um cátion. Então, você já vai aqui, ó, letra E, elétrons, realmente altera o elétron, né? Transformando-se em cátions, em um positivo, porque ele perdeu. Tranquilo, pessoal? Aí as outras aqui, nêutron, claro que não, prótons também não. Entendido essa parte, pessoal? Essa última atividade aí? Vamos seguir. Sim, e agora senhor. vamos para as ligações metálicas, pessoal. Quem pode ver essa primeira parte de ligações? Eu acho que eu coloquei esse slide aqui no... Beleza. Não tem problema não. Quem pode ler esse primeiro slide aí de ligações metálicas, pessoal? Bora lá, força e fé. Eu leio. Vai lá. As ligações metálicas, também conhecidas como ligas metálicas, são ligações químicas que ocorrem entre átomos de metais que fluem livremente por uma camada cristalina, bem definida, determinadas as condições normais de temperatura e pressão. Estas mesmas ligações favorecem que as substâncias adquiram um elevado ponto de fusão e vaporização. Além Pode dessas continuar. características iniciais... Oi? Pode continuar. Ah, tá. Além dessas características iniciais, as ligações metálicas também apresentam uma densidade maior do que os outros tipos de ligações químicas. Muito obrigado. Quem foi que leu? Victor. Obrigado, Victor, pela participação. Então vamos lá, pessoal. Agora, lembrem, a gente já viu ligações iônicas, né? Já vimos ligações covalentes e agora estamos nas ligações químicas. Só para lembrar a cabeça de vocês, mas depois na revisão, na pequena revisão, eu falo novamente. Ligações iônicas, elementos que vão se ligar, né? Um vai perder, outro vai ganhar e vão formar os íons. Tranquilo? Cátions ou ânions. Aí você vai ter que fazer a formulazinha covalente. A questão da eletronegatividade é muito semelhante, ou às vezes igual, porque são elementos com átomos do mesmo elemento químico, né? H com H, cloro com cloro, vão só compartilhar os elétrons. Perfeito? Aí vocês também têm que fazer as fórmulas, etc. E agora estamos nas ligações metálicas. Só então isso tem características próprias, claro, só vai ser metal com metal, não tem outro, mas também pode ser semimetal, e outros metais, né? Mas são metais, de forma geral são metais. E vão criar essas ligas aí, por isso que o nome é ligas metálicas também. Aí a gente vai falar de indústrias que produzem essas ligas metálicas assim por diante. Ok? Então ele diz aqui, ó, que ocorre entre átomos de metais que fluem livremente por uma camada cristalina, certo? E logicamente que essas ligações vão acontecer, né, em condições normais de temperatura e pressão. Tem que ter temperaturas e pressões específicas para que aconteça esse tipo de ligação aqui. Outra coisa importante, eu vou falar novamente, né, lá na parte de propriedades, o ponto de fusão e vaporização é muito alto, ok? Desse tipo de ligação química aqui. E a densidade deles, evidentemente, por ser metais, né, é muito maior que de ligações iônicas e ligações covalentes. Ok? Vamos seguir aqui. E aqui eu mostro para vocês as propriedades. E eu quero que vocês lembrem muito disso daqui, que pode cair alguma questão na prova em relação às propriedades das ligações metálicas. Então, os metais, as ligas metálicas, elas têm um brilho metálico, né? Isso aí é evidente. A condutividade térmica e elétrica elevadas, né? Principalmente eu ressalto aqui. Vocês estão vendo, né? Eu passando, porque às vezes eu coloco no modo de visualização que não dá para passar. Estão vendo aí, né? Sim ou não? Sim, senhor. Beleza. Então, claro que metal vai conduzir muita eletricidade, também muito calor, né? Isso eu até já fiz essa referência. Se pegar uma madeira e um ferro, esquentar os dois, você vai queimar sua mão com mais intensidade em qual? Evidentemente que é no ferro. Na madeira, depois, né? Mas você vai ficar segurando. Qual que você vai queimar primeiro? A mão que estiver segurando o ferro, perfeito? Densidade já falei, ponto de fusão e ebulição também já falei. Resistência e atração. É claro que isso vai depender muito também do metal, né? Do tipo de metal. Claro que vai ter metal que vai ter um pouco mais de resistência, outros nem tanto, mas na sua grande maioria, né, tem uma grande resistência à atração. Maleabilidade, que eu já vou explicar o que é, e ductibilidade também. Vamos lá. Pessoal, por favor,
um voluntário para ler esse slide por obséquio. Vamos lá, força e fé. Ninguém, só porque tem muita coisa. Então eu leio de novo. Não tem problema, não. O pessoal está com preguiça de ler? Eu já não sei. Vai lá, pode ir. Boa condutilidade. Perdão. Boa condutibilidade. Não. Boa condutibilidade elétrica e térmica. É uma propriedade utilizada para qualificar o potencial elétrico de um material. A condutibilidade elétrica indica a capacidade que o metal possui em conduzir correntes de eletricidade. Maleabilidade. Assim como a ductibilidade, eles determinam o nível máximo que o metal pode suportar, sem sofrer modificações em sua estrutura original. A maleabilidade é a capacidade de sofrer um ensaio de tração. Ductibilidade, abre parênteses, grau de deformação de um material ao sofrer tração, fecha parênteses. Essa propriedade está associada à maleabilidade. Ela representa um grau de deformidade que o metal ou qualquer outro elemento pode suportar no momento em que sofre o nível extremo de tração. Muito obrigado pela leitura. Você está salvando aí as turmas, né? Só então aqui são 3 propriedades importantíssimas dos metais, né? Das ligas metálicas. No caso aqui de condução de eletricidade, não vou ficar repetindo, porque eu já falei, né? Então vocês têm que saber isso, tem que se ligar nessa parte aí. Esses outros 2 termos aqui que para vocês talvez vocês não tinham conhecimento, né? Mas, e é bom ressaltar esse daqui, maleabilidade, por quê? Porque vão achar que é um material maleável, mole, não é isso. Aqui mesmo ele está dizendo, ó, eles determinam o nível máximo que o metal pode suportar. Se você for fazer uma tração nele, e você vai colocando pressão e força nesse metal, o quanto que ele aguentar para não dobrar, isso é o nível de maleabilidade dele. Tranquilo? E a ductibilidade, ele também é um pouco parecido, mas é a questão do quanto ele é duro, digamos assim. Quanto que ele consegue, por exemplo, não sofrer deformidade com a pressão que é exercida sobre ele. Entendido, pessoal? Sim ou não? Falem para mim. Sim, senhor. Tranquilo, vamos seguir aqui. Agora, outra pessoa, né, que não seja... Quem foi que leu? Victor. Foi o Victor. Que não seja o Victor. Vamos lá, vamos dar as chances para outra pessoa. Posso ler, professor? Fique à vontade. Beleza. Elevando-nos aos pontos de fusão e ebulição. Em um instante que a determina o ponto em que uma substância passa do estado sólido para o líquido, ao alcançar o ponto de fusão, as moléculas se agitam e se rompem, as ligações internas entre as moléculas e os átomos. Pode continuar no resto? Pode. Beleza. Resistência e atração. Essa característica se opõe exatamente à resistência de compressão e o ponto máximo, que o material pode aguentar ao ser extremamente puxado, antes de se romper. Brilho metálico é a maneira com que estes materiais refletem a luz. Estes, quando os polidos, acho que eu não sei, exibe um brilho por causa dos elétricos livres que fluem na camada superficial destes materiais, absorvendo e irradiando a luz. Muito obrigado. Quem foi que leu? John. Obrigado, John. Então, pessoal, mais 3 propriedades aqui, pontos de fusão e ebulição, que eu já disse para vocês que são bem altos, né? Muito diferentes, por exemplo, ponto de fusão e ebulição da água, né? Que é bem mais baixo, mas pode, por exemplo, fusão, lembrem, mudança de estado, que vai do estado sólido para o estado líquido, e ebulição do estado líquido para o gasoso. Então, claro, evidentemente que esses materiais, metais, né, têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Mais de 1.000 graus Celsius, 2.000 graus Celsius, dependendo, claro, do metal da liga metálica, perfeito? E a resistência de tração já está dizendo, né? É bem parecido com aquelas outras, mas ele fala que é o ponto máximo que o material pode aguentar a ser extremamente puxado. Então, você está exercendo uma força, tentando puxar esse material para que ele quebre, digamos assim,
No momento que ele quebra, essa é a resistência dele, a atração. Perfeito? E o brilho metálico é a questão da incidência, o quanto que ele vai brilhar, de refletir na luz, etc. Quero que vocês, depois, essa parte que eu não coloquei no material anterior, eu vou reenviar novamente esse slide para vocês lembrarem desses conceitos aí, porque pode sim cair na prova, tá? Então fiquem ligados. E aí eu trago essa imagem para vocês, né, sobre as ligações metálicas. Vamos lá, vamos tentar entender, peço atenção de vocês, que essa imagem aqui é muito importante, pessoal. Então, aqui as ligações metálicas, ele mostra para a gente aqui, ocorrem entre cátions metálicos, pessoal. Se a gente está falando de cátion metálico, evidentemente que são íons positivos, ok? Então, essas ligações vão acontecer em cátions metálicos, perfeito? E aqui ele fala que formam metais. Tanto possuem elevado ponto de fusão e ebulição e possuem a mais baixa eletronegatividade. Então, são características importantes aí. Como eu disse, tem ponto de fusão alto, ponto de ebulição alto, só que a eletronegatividade deles é baixo. Aí, botando para cá, para esse lado, vamos de maneira bem organizadinha aqui. Esses cátions metálicos, pessoal, possuem em sua maioria prótons. Se a gente está falando de cátion, né, que é positivo, ele vai sim possuir muitos prótons. Mas também possuem muitos elétrons livres. Depois eu vou mostrar lá o esquema da nuvem, tá? Em relação às ligações metálicas aqui. E eles possuem, além de prótons, vão possuir elétrons livres, ok? E fazem parte dos retículos cristalinos. Falou em retículos cristalino metálico, logicamente que está relacionado com ligações metálicas. E aqui os prótons, né, são compostos por cargas positivas, só para vocês lembrarem, e os elétrons por cargas negativas. Aí, vindo aqui para o meio, para a gente poder terminar esse esqueminha aqui, né? Eles vão possuir força de atração, cadê aqui a seta? E também vão possuir forças de repulsão. Porém, as forças de atração são mais intensas que as forças de repulsão. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, apesar de ter muita partícula positiva, também tem partícula negativa, ok? Então, por isso que as forças de atração são muito intensas. Por exemplo, agora se tivesse só partícula positiva, se tivesse só cátion metálico ali, aí a força de repulsão seria muito maior que a de atração. Aí lembre daquela frasezinha típica. Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Lembrem disso. Então, se carga igual com carga igual, se repele. Cargas diferentes se atraem. Então, por ter elétron também, eles vão ter essa força de atração maior que força de repulsão. Ok? E acontece, logicamente, esses cátions aqui, a maioria vai ter nos núcleos metálicos, né? Porque lembre, o núcleo tem carga positiva. Prótons. E vamos aqui para a nuvem de elétrons. Aqui, pessoal, é basicamente a composição de uma liga metálica, tá? Ele vai ter na sua composição cátions metálicos, são esses aqui, ó, íons positivos, né, cátions, vários, e vão ter os elétrons livres aqui, ó. Por isso que há, logicamente, uma força de atração bem grande, certo? E isso aqui, esse esqueminha é chamado de modelo de nuvem de elétrons. O metal é representado como uma estrutura agrupada de cátions metálicos imersos em uma espécie de nuvem de elétrons, ok? Então, ele vai ter vários cátions aqui, imersos nessas nuvens de elétrons. Esse aqui é só um exemplo, também, né, mostrando, mas de forma mais ampliada aqui, o íon cátion do cobre, né, cobre 2+. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons aqui, ó. E em volta dele tem vários íons, vários elétrons livres. Ok, pessoal? E aqui só mostra as ligas metálicas, união de vários metais aí, e terminamos essa parte. Só tranquilo, esse conteúdo tranquilo, né? Parte de ligações metálicas. Não tem, é diferente um pouquinho do assunto lá de ligações iônicas e covalentes, que vocês precisam realizar as ligações. Nesse caso aqui é mais teoria mesmo. Alguém ia falar alguma coisa? Pergunta? Dúvidas? Questionamentos? Sim ou não? Todo mundo em silêncio, vamos lá. Pessoal,
essa foi a parte que a gente finalizou. Agora vamos lá. Deixa eu falar para vocês o conteúdo que vai cair na prova. Primeiro eu vou escrever aqui, depois eu vou falando, não com tranquilidade, porque a gente está com o tempo que vocês vão indo. Tabela periódica. Tabela periódica, professor? Sim, tabela periódica. A gente não caiu, não sei se vocês lembram, que não caiu na prova do segundo bimestre, certo? Teve atividade no segundo, mas era bem no finalzinho, né? A gente viu depois, não sei se foi no início ou no final do segundo bimestre, mas eu acho que foi no início do terceiro bimestre, sim. Mas vai cair porque não caiu na prova do segundo. Propriedades periódicas. Anotem aí, tá? Não esqueçam. Periódica. Caramba. Periódica. Agora vai. Propriedades periódicas, ligações. Vai sem acento mesmo. Iônicas, covalentes e metálicas. Aí, pessoal. Todos esses assuntos aí. Tabela periódica, propriedades periódicas, ligações iônicas, covalentes e metálicas. Agora vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou de forma bem tranquila, sem muito estresse. Quer dizer, muito tranquila não, por causa do tempo, né? Vamos lá. Só para a gente rever a tabela aqui, o que é importante vocês estudarem para a prova. Bora lá. Ver se chegou aí para vocês. Ué, cadê? Ah, tá. Beleza, vamos lá. Estão vendo aí, né, pessoal? Sim ou não? Sim, senhor. Sim. Tranquilo, vamos lá. Pessoal, eu imagino que todo mundo tem tabela periódica em casa, né? No caderno de vocês, no livro, tem nas apresentações aí no Class. Bora lá, pessoal. Então, o que vocês precisam saber aqui da tabela periódica para a prova? Né? Primeiro, as famílias, né? 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. Aqui no meio, metais de transição, elementos de transição. Aqui, 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A ou 16, calcogênios. 7A ou 17, halogênios. 18 ou 0 ou 8A, que é a nomenclatura bem antiga, né? Os gases nobres, perfeito? E aqui, já os coloridos, né? Que a gente precisa também saber. Isso que eu já falei, o hidrogênio aqui ele é isolado, né? Ele fica aqui no A, mas ele fica, o bichinho é sozinho, tanto que vocês estão percebendo que ele não está na mesma cor dos metais alcalinos, né? Aí vamos lá, aí tem os lantanídeos aqui embaixo, perfeito? Depois os actinídeos, que está em lilás aqui. Outros metais, que são esses aqui, ó. Estudem todas essas partes, tá? Essa tabela está muito bacana para vocês estudarem. Os não metais, que são todos esses aqui, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e assim por diante. Os gases nobres eu já falei. Estudem essa parte, isso é muito importante. Tranquilo? Está aqui, ó. Todos os nomezinhos que eu acabei de falar para vocês. E além disso, né? Metais, não metais, semimetais e assim vai. Outros metais. Parece pouca coisa, mas foi bem tranquilo essa parte aqui. Estude essa parte. Vitor, quer falar? Pode falar. Sim, senhor. O senhor tem como o senhor disponibilizar também essa tabela periódica aí pelo Classroom? Eu mando novamente para vocês. Eu mandei, mas eu mando para vocês sem problema. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Vamos aqui para outra parte, que é propriedades periódicas. Cadê? Ah, sim, propriedades está em PDF. Vamos lá. Aqui. Bora lá, vamos esperar aqui. Pronto. Tá aqui, pessoal. A parte de propriedades. Nesse material que eu mandei, eu posso postar novamente sem problema. Eu posso colocar assim, ó. Material de revisão para a prova.
Fechou? Sexta-feira eu faço isso. É o meu dia de postagem, né? Bora lá, cadê aqui o material? Estão vendo eu passar, né? Beleza. A primeira parte desse material aqui é de tabela periódica. Aí vocês vão lá para baixo. Configuração eletrônica não vai cair, tá? Que caiu lá no segundo trimestre, na prova do segundo. Aqui as classificações dos elementos, vocês podem estudar também essa parte desse material, tá? Sendo metais, gases nobres, hidrogênio. E aqui sim, aqui é certo que vai cair. Aquela outra parte eu não sei, eu vou pensar. Se tiver espaço, né? Tem muita coisa para vocês estudarem já, né? Então, mas propriedades periódicas, eu quero que vocês estudem a parte conceitual, tá? Diferença aqui do raio atômico. Estudem essa parte, quiserem pegar outro material, posso mandar outra coisa também de propriedades periódicas. Energia de ionização, aí diz o conceito aqui, ó. Energia necessária para remover um ou mais elétrons. Afinidade eletrônica, energia liberada quando o átomo isolado no estado azul captura um elétron. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Eletronegatividade, força de atração exercida sobre os elétrons. Entendam também, pessoal, essa questão aqui do nível, tá? De elevação das propriedades. Onde tem menor, por exemplo, menor eletronegatividade e onde tem maior. Então, a eletronegatividade, no caso desse caso aqui, vai crescer desse lado para esse, e de baixo para cima, tá? Depois tem a densidade, né? E temperatura de fusão e de ebulição. E volume atômico. Ok? Estudem essa parte aí. Vamos seguir aqui. Depois, ligações iônicas, pessoal. Ligações iônicas e covalentes. Vamos tirar essa parte. Vou colocar todo o material lá. Aí, ligações iônicas e covalentes, que foi a parte mais recente, né? Que vocês já estudaram. Que tem no próprio material que eu acabei de mostrar para vocês. Só relembrando aqui rapidinho. O tempo já está se esvaindo, mas vamos lá. Ué, por que está assim pequenininho? Ah, tá. Só para vocês lembrarem, desde o início, estão vendo aí, né? Aí vocês vão ver a questão da regra do quinteto, que o elemento, estou falando de ligações iônicas, tá? Precisa buscar estabilidade, certo? Os gases nobres são estáveis, porque tem 8 elétrons na sua camada de valência. Aí ele mostra que a quantidade, eu quero que vocês lembrem disso daqui, perfeito? Para poder fazer as ligações iônicas, vocês precisam saber quantos elétrons tem, lembrando que família A tem 1, 2A tem 2, 3A tem 3, 4A tem 4, mas isso aqui vai fazer ligação covalente, 5A tem 5, 6A tem 6, 7A tem 7, ok? E 8 não entra nessa história das ligações aí, perfeito? Lembrando que 5A, 6A, 7A vão ganhar elétrons, porque são mais eletronegativos, têm maior energia de ionização. E já 1A, 2A e 3A vão perder, porque tem menores energias de ionização e também tem menores eletronegatividades, ok? Aqui mostrando as ligações, né, do cloreto de sódio, e depois a formação. Vocês vão fazer aquela questão lá de colocar as bolinhas, depois vocês vão mostrar a setinha, isso quer dizer que ele está perdendo e doando um elétron para o outro. Lembrem disso, tudo isso foi dado em aula, tem as aulas gravadas aí, e assim por diante. Ok? Aqui mostrando as distribuições eletrônicas, mas eu não vou pedir a parte de distribuição, tá? Eu vou pedir só para vocês fazerem as ligações, como essa aqui, ó. O MG, aí depois os dois CLs aqui, vocês têm que saber, e eu vou colocar para vocês, tá? Qual é a família, que aí vocês vão colocar o número de elétrons, e esse cloro, por exemplo, da família 7A, então você coloca 7 bolinhas. Vocês sabem que o magnésio é da família 2A, então vai ter 2 bolinhas que representam os elétrons. Como o cloro é mais eletronegativo, né, esse cloro precisa de 1, vai para cá, e esse outro cloro precisa de 1. Aí depois, esse daqui ficou Mg mais 2, tem que colocar aqui porque ele perdeu 2 elétrons, e cada cloro ganhou 1 elétron. Ok?
Isso não vai ser aula, é só para vocês lembrarem. Depois temos aqui as ligações covalentes, que são aquelas que compartilham, certo? Porque tem eletronegatividades bem parecidas, né? Aqui, ó, vocês olhando. Esse cloro aqui, Cl2, cada um precisa de um, só vai compartilhar, ok? E aqui eu quero que vocês se liguem nesse quadro aqui, porque lá nas questões da prova aqui, vocês vão precisar demonstrar a forma eletrônica, que quando vocês colocam a bolinha e o xizinho representando os elétrons que vão ser compartilhados, e a fórmula estrutural que mostra quantas ligações aconteceram, tá? Então, aqui no caso do H2, ó, mostrando o H2, dessa forma aqui. E na atividade também, né? Vocês já fizeram as atividades sobre isso aqui. Vai ser tranquilo para vocês. Então, aqui mostrando os elétrons, depois eles compartilhando e quantas de ligações foram feitas aqui no H2. Mesma coisa com os outros aqui, ó. CO2. Lembrando outra coisa importante. Quando for elementos diferentes, pessoal, vocês precisam saber quem vai ficar no meio. Como, por exemplo, 3 ou 4 elementos. No caso, vocês vão sempre se ligar com o elemento que fizer mais ligações, ok? Sempre aquele que fizer mais ligações será aquele que ficará no meio. Tranquilo? Então, aqui, ó. O carbono faz 4 ligações, precisa fazer ligações com oxigênio, certo? Vão compartilhar, porque a energia de ionização e a negatividade são bem compatíveis, bem semelhantes. Então, eles vão só compartilhar. Não vai ter força necessária para um tirar o elétron do outro. Então, não vai criar íons. Então, só compartilhar. Então, vocês vão fazer dessa forma aqui. Se é da família 4A, ele vai colocar 4 bolinhas no meio aqui. E o oxigênio da família 6A vai colocar 6 bolinhas ou 6x. Ok? Depois é só compartilhar e contar para ver se tem 8. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui para vocês. E é isso. Química por hoje é isso. Revisão. Eu vou mandar lá um material todo de revisão para vocês no Classroom. Perfeito? Para vocês estudarem mais aí para a prova de sexta-feira. Lembrando que também tem a prova de biologia, que eu também vou fazer essa revisão aí. Ok, vamos lá, vamos parar aqui a gravação. Agora, pergunto para vocês. Vocês têm energia ainda ou não? Eu posso fazer